Página 55, questão de número 4, fala o seguinte. Um veículo parte do ponto A para um ponto B e gasta nesse percurso 40 segundos, com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial dele é 4 metros por segundo. Pode-se afirmar que a distância entre os dois pontos é... Então, reparem bem. Ele fez um percurso em 40 segundos, tinha uma aceleração de 3 metros por segundo, velocidade inicial de 40. Ele partiu do percurso A para B. Supondo que A é o início da trajetória, o espaço inicial de A ele vale 0. Como eu quero saber o espaço que ele percorreu, o que fazer? A equação do espaço. S igual a S0 mais V0t mais A sub 2t ao quadrado. Então, S é 0, esse 0 é 0, mais 4 vezes 40, que a velocidade inicial é 4, o tempo é 40, mais 3 vezes 40 ao quadrado sobre 2. Reparem que você cria nesse caso, uma expressão. Né? Então, o 0 eu posso descartar o 0. 4 vezes 40 dá 160. 40 ao quadrado dá 1.600. 1.600 vezes 3 dá 4.800. Sobre 2 dá 2.400. Então, 160 mais 2.400 dá 2.560 metros. Ou seja, em 40 segundos, ele percorreu 2.560 metros. Opção letra D. Observem, como eu falei anteriormente, a maior parte das questões que vocês estão vendo são questões de universidades. Né? Aqui, essa é a Universidade Federal do Acre, então, são de universidades, tá? Número 5. 2 trens, A e B, fazem manobras em uma estação ferroviária, deslocando-se paralelamente sobre os trilhos retilíneos. No instante t igual a 0, quer dizer, no início da contagem, eles estão lado a lado. O gráfico ao lado representa as velocidades dos 2 trens a partir do instante t igual a 0, até t igual a 150 segundos, quando termina a manobra. Aí ele pergunta o seguinte, a distância entre os 2 trens ao final dessa manobra. Quer dizer, qual a distância que separa esses 2 trens ao final dessa manobra? Se você observar, repara que o trem A é em vermelho e o trem B está em azul. Correto? E ele segue um caminho, uma trajetória. Mas vamos analisar o que nós vimos até de teoria prática. Reparem, vamos começar pelo trem A, da estrada vermelha. De 0 até 50, ele forma um triângulo. De 50 até 150, ele forma um outro triângulo. Correto? Então, o que acontece? Nós vimos o quê? No gráfico da velocidade, a área simboliza o espaço percorrido. Nós vimos isso. Então, eu vou achar a área dos 2 triângulos. Como se acha a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. No primeiro trajeto, de 0 a 50, a base é 50, a altura é 5 sobre 2. Então, 50 vezes 5 por 2. Só que se você observar de 50 a 150, a minha área está abaixo do eixo. Então, ela se torna negativa. Só por esse motivo, que está abaixo do eixo. Então, menos 100 vezes 5 por 2. 50 vezes 5 dá 250. Por 2, 125. 100 vezes 5 dá 500. Por 2, 250. 125 menos 250 daria menos
125 metros. Isso é o que A fez, tanto na parte positiva como na parte negativa. Vamos olhar agora o valor B. B para a gente está em azul. Ele sai da parte negativa e entra na parte positiva, da mesma forma. Forma um triângulo retângulo de 0 a 50 e um triângulo isósceles de 50 a 150. Só que aí está menos 50 vezes 5 por 2, mais 100 vezes 5 por 2. Por que menos inicialmente? Porque está na parte negativa do meu eixo. Então, achamos que a distância de B seria 125 metros. Como ele quer saber a distância que separa um objeto do outro, e a distância ela é dada em módulo. Se você lembrar, sétimo ano, o que é o módulo? É a distância de um ponto até a origem do movimento. Isso é módulo. Então, no caso, módulo para você é pegar o valor absoluto. É o valor sem sinal algum. Por isso tem duas barrinhas aí. Se você lembrar, duas barrinhas indicam módulo. Então, a distância entre eles vai ser o módulo da distância de B mais o módulo da distância de A. Se você observar, 125 mais 125, 250 metros. Então, distância não tem sinal. Distância é sempre em... Página 56 agora. Atividades propostas. Questão de número 1. A tabela seguinte dá os valores da velocidade escalar instantânea de um móvel em função do tempo, traduzindo uma lei de movimento que vale um instante t igual a 0 até um instante t igual a 5 segundos. A respeito desse movimento, pode-se dizer o quê? Ele é uniforme? Não. Por que ele não é uniforme? Porque para ser uniforme, a velocidade se mantém sempre a mesma. E aí, se você observar, para t igual a segundo, ela vale 7. Para t igual a 2, ela vale 10. Para t igual a 3, 13. Quer dizer, ela está aumentando gradativamente a cada segundo. Ela aumenta 3 metros por segundo a cada 1 segundo. Eu te dei uma dica grande aí. É uniformemente variado com velocidade inicial nula? Não. A velocidade que começou a contagem aí não é nula. Se ela cresce, ela aumenta de 3 em 3 metros por segundo, em 1 segundo é 7. Em 0 segundos seria 4. Pela lógica do movimento. Letra C. Ela é o movimento é uniformemente acelerado com velocidade inicial diferente de 0? Sim. Ele é acelerado. Por que acelerado? Reparem que a velocidade dele está aumentando com o tempo. Ele é acelerado. E a velocidade inicial é diferente de 0. Apenas isso. Então, observe sempre uma tabelinha. Observe bem os dados. Principalmente o início dele. No t igual a 1, já tinha velocidade 7. T igual a 2, 10. Quer dizer, ela aumenta 3 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, se ela aumenta para a direita, para a esquerda ela vai diminuir. Então, para t igual a 0, 7 tira 3 dá 4. Seria 4 metros por segundo. Ok? Segunda questão. Um caçador nato, o guepardo, nosso bichinho rápido, é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para que eles caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do repouso, quer dizer, da velocidade inicial 0, e correndo em linha reta, chegar a uma velocidade de 72 km por hora, isso em 2 segundos. O que permite concluir, em tal situação, que a sua aceleração mede. Então, se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é nula, é 0. E em 2 segundos, ele atinge a velocidade de 72 km por hora. Como já mostrei a vocês,
aceleração básica é dada em metros por segundo. Então, o que fazer inicialmente? Dividir os 72 por 3,6. É a forma de transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Então, 72 dividido por 3,6 é igual a 20 metros por segundo. Agora sim, o que é aceleração para mim? Variação da velocidade sobre o tempo gasto. ΔV, velocidade final, menos velocidade inicial, ΔT é o tempo gasto. ΔT foi 2 segundos. A velocidade inicial dele era 0, a final era 20. Então, 20 menos 0 sobre 2. 20 menos 0 dá 20. Por 2 dá 10. Então, a aceleração do guepardo é de 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Ou seja, que interessante. A cada 1 segundo, a velocidade dele aumenta 10 metros por segundo. A cada 1 segundo. Bichinho bem rápido, hein? Questão de número 3. Um móvel parte de um ponto com velocidade de 4 metros por segundo. Então, já partiu da minha análise com a velocidade. Quer dizer, a velocidade inicial dele, 4 metros por segundo. E uma trajetória retilínea com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração já me deu também. Qual a sua velocidade no instante t igual a 6 segundos? Eu quero a velocidade. Então, eu vou manusear a equação da velocidade, que é V igual V0 mais A vezes T. V0 é 4. A aceleração é 5. T é 6. Então, V igual a 4 mais 5 vezes 6. Gente, tem aluno que erra na hora de fazer essa conta. Primeiro se faz a multiplicação. 5 vezes 6 dá 30. 30 mais 4, 34. Então, a velocidade dele é 34 metros por segundo. Letra B. Por que eu falo isso? Tem aluno que, às vezes, na pressa, primeiro ele soma 4 mais 5, depois multiplica. Errado. Primeiro se faz a multiplicação, depois se faz a adição. Então, terceira questão, resposta letra B. Quarta questão. Um trem de 120 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar de 20 metros por segundo. Esse trem, ao iniciar a travessia de uma ponte, freia uniformemente, saindo completamente da mesma 10 segundos depois, com velocidade de 10 metros por segundo. Ele pergunta, qual é o comprimento da ponte? Olha bem, esse trem, ele tinha uma velocidade que era 20, ele usou o seu freio, reduziu a velocidade para 10, isso para atravessar uma ponte. Aí ele pergunta o seguinte, qual é a extensão, qual é o tamanho da ponte? A teoria fala o quê? Que a velocidade média, até no MUV, a velocidade média é sempre ΔS sobre ΔT. Sempre. E qual é a velocidade média no MUV? É a velocidade final mais a velocidade inicial sobre 2. Vai ser a média das velocidades. Por isso que está aí, 20 mais 10 por 2. É a final mais a inicial sobre 2. ΔS é o espaço que ele vai percorrer. Quando você atravessa uma ponte, o seu espaço é o seu tamanho e o tamanho da ponte juntos. Para que eu saia completamente da ponte. Então, a minha distância aí, ΔS para mim, é o tamanho do trem mais a extensão da ponte. Ele chamou de X. Dividido pelo tempo gasto, que ele fez isso em 10 segundos. Então, 20 mais 10 sobre 2 igual a 120 mais x sobre 10. 20 mais 10 dá 30. 30 por 2 dá 15. Então, 15 igual a 120 mais x sobre 10. Como 10 divide e passa multiplicando. 15 vezes 10 dá 150. 150 igual a 120 mais x.
Passei 120 para o outro lado. 150 menos 120 dá 30. Então, x igual a 30 metros. Ou seja, a distância da ponte, o comprimento da ponte é igual a 30 metros. Letra A, no caso, A. A quinta questão da página 56. Um avião a jato, partindo do repouso, é submetido a uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Qual o intervalo de tempo de aplicação desta aceleração para que o jato atinja a velocidade de decolagem de 160 metros por segundo? E qual a distância percorrida até a decolagem? Então, ele me faz duas perguntas em uma. Ele quer saber qual o tempo necessário para que ele adquira a velocidade de 160 metros por segundo e qual a distância que ele vai percorrer nesse trajeto. Então, agora, reparem bem. Ele quer a velocidade e ele quer o tempo, que é o espaço. Um avião, inicialmente, ele sai do repouso. E está parado e vai começar a entrar em movimento. Então, se ele sai do repouso, a velocidade inicial dele é nula, é zero. Então, primeiro aí, V igual a V0 mais AT. Para decolar, sair do solo, ele tem que ter uma velocidade de 160. Então, 160. A velocidade inicial dele era zero. A aceleração dele era de 4. Então, 160 igual a zero mais 4t. O zero eu posso até esquecer. O 4 multiplica t, passa dividindo. Então, para mim, t é igual a 160 por 4. T vai ser igual a 40 segundos. Ou seja, ele vai precisar de 40 segundos para que a sua velocidade saia do zero e chegue em 160 metros por segundo. Então, achamos o tempo. Só que espaço ele vai percorrer, no caso, nesses 40 segundos. Se eu quero espaço e eu tenho um tempo, eu vou usar a equação do espaço. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O espaço inicial dele é zero, estava parado. A velocidade inicial também é zero, estava parado. Então, onde for o zero, eu posso até esquecer. Então, S para mim ficaria igual a, no caso que é 4, vezes t ao quadrado, quer dizer, vezes 40 ao quadrado sobre 2. 40 ao quadrado dá 1.600. 1.600 vezes 4 dá 6.400 metros. Sobre 2, 3.200 metros. Ou seja, ele vai precisar de 3.200 metros para levantar voo. Opção correta, letra E. Então, ele faz duas perguntas e um probleminha só. Então, pessoal, preciso que vocês me informem se terminaram ou não, tá? Já acusou para mim aqui que falta agora 8 minutos para terminar nossa aula. Ok, Mariane? Ok, Rafael? Ok, Camille? Nossa, que rápido. Cassiane está muito rápido, Cassiane. Nossa, Cassiane. Ok, Isadora? Maria Vitória? Meu Deus. Ok, Júlia Bueno? Cara, todo mundo. Cassiane. Fala para sua mãe, hein? É divertido, né, gente? Vamos passar setembro com muita alegria. Orar para que nós voltemos à aula o mais rápido possível. Meu Deus, eu estou estressado em casa. Vamos lá, então. Vamos dar
Olha, não precisa mudar nada. Deixa eu ver quem saiu da aula. Então, vou subir a página. Tem mais duas questões que eu quero. Então, vamos lá. Espera aí rapidinho.